Glória a Deus, glória ao nosso Senhor, aquele que tudo fez, aquele que tudo fará e aquele que tudo é. O nosso Deus está grandioso nesse momento. Hoje eu vim fazer uma coisa diferente. Tenho lido às 3 da madrugada um salmo e orando ao nosso Deus. Mas o Senhor tocou no meu coração para vir nesse momento trazer uma palavra, trazer um aconchego a todos aqueles que querem ouvir o Senhor. O Senhor me dirigiu aqui para pregar, para falar. Eu não estou aqui por mim, porque se fosse por nós, nós não faríamos nada que agrada ao Espírito, sim, somente a carne. Então há uma luta constante entre o Espírito e a carne. O Espírito não gosta do que a carne faz, e a carne não gosta do que o Espírito faz. Então que possamos agradar ao Espírito, porque somente em espírito e verdade poderemos agradar ao Senhor. Então que nesse momento o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um, que nesse momento o Espírito Santo de Deus me tome e fale ao coração de todos, ao que o Senhor quer falar, e não o que vocês ou todos que vão vir aqui agora querem ouvir. Porque estamos aqui para adorar o nosso Deus. Nem tudo que o Senhor fala vai nos agradar. Nem tudo que o Senhor tem a nos dizer vai nos agradar. Então que possamos ouvir a voz do Senhor, não por agradar o nosso ego, mas sim que nem que seja uma repreensão, podamos dar glória ao Senhor. Porque ele, o Senhor, ele repreende quem ele ama. O Senhor, ele faz aquele conchego a nós. Se o Senhor não nos amasse, ele não nos repreenderia, porque o pai que ama castiga o seu filho. Porque nós somos filhos de Deus, somos herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, e que o Senhor Jesus Cristo esteja a vida de todos. Vamos trazer uma palavra aqui agora, que o Senhor me trouxe ao coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és santo, tu és santo. Somente o Senhor salva, somente o Senhor liberta. Nós estamos aqui neste momento para adorar o nosso Deus. Nós não viemos aqui para fazer nossa vontade, nós não viemos aqui para fazer o que nos agrada. A glória a Deus. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Jacó, é o mesmo Deus de antes, é o mesmo Deus. Ele não perdeu a sua força. Você tem que entender, se o Deus abriu o mar, ele pode abrir o mar na vida de cada um agora, que invocar o nome do Senhor. Que possamos invocar o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele fala àqueles que o buscam. Ele não deixa sem resposta aquele que chama a sua presença. Então que nesse momento o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó possa falar o coração de todos. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso em todos os momentos. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. E possamos ler aqui Reis 1. Vou estar lendo aqui Reis, 1 Reis, capítulo 19. Cadê? Estarei lendo aqui capítulo 19, versículo 9. Deus fala com Elias. Oh, glória a Deus. Deus fala com Elias, capítulo 9, ali em diante. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que faz aí aqui, Elias? O Senhor está se perguntando o que Elias estava fazendo dentro de uma caverna. Né? O que Elias estava fazendo dentro de uma caverna? O que você está fazendo dentro de uma caverna? Né? Não podemos limitar o poder de Deus. Então, continuando, né? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Eliseu deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscaram a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento lhe fendia,
e os montes se quebravam, as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: Que faz aí? Que faz aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido expresso zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirá-la. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chega lá, unge a Uzael, rei da Síria. Também a Geu, filho de Nizim, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Zafate, de de Abel Moalá, ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar à espada de Azarel, matá-lo a Geu, e o que escapar da espada de Ageu, matá-lo a Eliseu. Glórias a Jesus, o nome do Senhor. Também deixei ficar em Israel 7.000 dos joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com duodécima. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu a Elias e disse: Deixai-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, pois que te fez eu? Voltou, pois, o seguiu e tomou a junta de bois e os matou com os aparelhos dos bois, cozinhou as carnes e os deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Glória a Jesus. Aqui a palavra do Senhor é tão grandiosa que aqui a gente se arrepia só de ouvir, né? Eliseu, que matou os 450 profetas de Baal, de Jezabel, foi se esconder em uma caverna porque Jezabel o ameaçou. Mas vocês têm que entender aqui que Elias não estava se escondendo de uma mulher, né? Porque o Deus dele poderia livrá-lo facilmente, tanto de Jezabel quanto... Mas Elias temeu o trono que estava através de Jezabel, né? Jezabel é um trono, é um demônio. Então, ele temeu pela vida, porque Jezabel tinha ameaçado. Então, por que Elias temeu? Né? Porque um Deus tão grandioso, que fez coisas grandes na vida dele, poderia livrá-lo facilmente desse trono, desse demônio. Ele temeu. Por que ele temeu? Ele foi se esconder numa caverna. E Senhor Jesus tão... né? Aí veio o quê? Veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava nesses meios. Você vai passar pelo vento, você vai passar pelo terremoto, você vai passar pelo fogo, mas o Senhor vai estar lá. Quando passar tudo isso, o Senhor vai estar lá. Você tem que entender que o Senhor não vai lhe abandonar em momento algum. Você vai passar por muitas tribulações. Todos os filhos de Deus, todos os profetas, todos aqueles que buscam o Senhor, tem que passar pelo fogo, tem que passar, porque o ouro, para ser ouro, ele tem que passar pelo fogo para ser provado. Glória ao Senhor Jesus. Então não tema. Não tema quem pode tirar a tua vida, porque quem tira a vida somente é o Senhor. Não tema. O homem pode tirar a alma, a vida do corpo, mas somente o Senhor
Pode tanto matar o corpo quanto a alma. Então que nesse momento, glória ao Senhor Jesus, o Senhor venha falar no coração de vocês, não tema as dificuldades, não tema os ventos, as tempestades, temos que passar pelo deserto. Glória a Deus. E que nesse momento o Senhor possa falar no coração de todos. Vem, Elias. Elias estava lá escondido dentro de uma caverna porque não queria sair para fora. O Senhor vem, Elias, chamou. O Senhor está te chamando, sai dessa caverna. Sai. O Senhor está te chamando agora, vem. Eu tenho coisas grandes para ti. Eu tenho algo maior para ti, venha. Agora que me revela aqui agora o que foi que aconteceu com Elias. O que foi que o Senhor fez com Elias? O Senhor entregou Elias a Jezabel? O Senhor entregou Elias a Acabe ou qualquer um dos outros que queriam matá-lo? Não. O Elias era tão amado que o Elias foi resgatado, foi através de uma carruagem de fogo que levou Elias. Glória a Jesus. Que possamos ser fiel ao nosso Deus, independente da tempestade, independente do vento, do fogo, que sejamos fiel. Saia da caverna. Vem para fora, o Senhor quer falar contigo. E depois que passou tudo isso, Elias saiu com o rosto coberto, envergonhado. Envergonhado porque ele fugiu de um ser que o Senhor poderia livrá-lo ele fácil, fácil. Então não tema as tempestades, não tema o que tem para vir ou deixar de vir. O Senhor é na tua vida, é na minha vida, é na vida de todos. Somente obedeça, somente faça a vontade dele. Não se curva diante de deuses, não se curva diante de imagem, não a idolatre ninguém, seja imagem, seja pessoa. Só devemos idolatrar o nosso Deus. Foi ele que nos formou, foi ele que nos fez, foi ele que nos chamou. Quando estávamos no ventre da nossa mãe, ele falou: eu te ungi. Eu te chamei mesmo antes de estar no ventre da tua mãe. Eu te conheci, eu te conheço. Glória ao Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és maravilhoso. Grandioso é o nosso Deus. Grandioso é esse Deus que a gente serve. E ele veio aqui para nos salvar, nos resgatar. Que possamos louvar esse Deus maravilhoso. Glória ao Senhor Jesus. Em Isaías 61, a palavra do Senhor diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus. Porque ele me ungiu, o Senhor me ungiu, o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviar-me, restaurar os contritos de coração e pregoar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Glória ao Senhor Jesus. O nosso Deus te ungiu. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. O Senhor nos chamou. Glória ao Senhor Jesus. E essa é a palavra que veio aqui agora de Jeremias 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. O Senhor te santificou desde que você estava ali no ventre da sua mãe. E as nações nos destes por profetas. Oh, glória ao Senhor Jesus. Quem somos nós, amados, para rejeitar esse Deus? Se a palavra dele é dita e real, acontece. Diz a palavra que o nosso Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou assim, tu e tua casa se virás ao Senhor, quem somos nós para duvidar? Somos nós mesmos que estamos limitando o Deus que servimos. Nós estamos limitando Deus. Nós estamos achando que Deus só fez as maravilhas lá atrás. Nós estamos achando que Deus só pode abrir o mar lá atrás. Se ele quiser hoje, ele abre tudo para a sua vida hoje. Só depende de você. Santificais. Fazeis a vontade desse Deus. Nós não estamos aqui para brincar de ceder, de ser servo, não.
Porque Satanás não brinca de ser Satanás, não, gente. Satanás não brinca de ser demônio, não. Ele, quando entra, ele quer destruir mesmo. Vocês acham que ele está lá fora, lá, tentando corromper que já está nas trevas? Não. É dentro das igrejas que ele está. Ele quer tirar o povo de Deus, ele quer corromper, botar povo de Deus contra povo de Deus. Quantos servos de Deus estão se indo contra o outro? Quantos irmãos estão se atacando nas redes sociais? Agora me fala, quem é o das trevas que se une? Macumbeiro, você vê um macumbeiro indo contra outro macumbeiro? Você vê um servo de Belial indo contra servo de Belial? Não, as trevas não se dividem. Porque nós, filhos de Deus, estamos dividindo. Ah, eu não vou na igreja tal porque eu sou da igreja tal. Gente, só é um Deus. Se tem Deus lá, vai. Se a nuvem está lá, vai. Mas se o Espírito Santo falar com você, não vai, não vai. Quem determina na minha vida é o Espírito Santo de Deus. Quem determina na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Quem é que está habitando? Quem está te governando? Né? Porque a palavra diz, se você se o Espírito Santo não estiver sobre ti, vai vir outros 7 piores sobre a tua vida. Então que possamos deixar a casa em ordens. Que possamos deixar a casa preenchida com o Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. O Espírito é contra a vontade da carne. E a carne é contra a vontade do Espírito. Há 2 naturezas lutando dentro de você. Quem você está se alimentando mais? Quem é que você está alimentando mais? Né? Que possamos alimentar o Espírito, porque somente em Espírito possamos ver Deus. Não tem como você estar alimentando a carne e você querer ouvir a voz de Deus. Não tem como você alimentar a carne e querer ver os milagres de Deus. Então você tem que fortalecer o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só fala aqueles que são em espírito e verdade. Graças a Deus. Porque nós estamos aqui para adorar esse Deus, né? Então que possam sair da caverna, sai da caverna. Não limita Deus. Se Deus te livrou aqui, ele pode te livrar lá também. O nosso Deus, ele não tem poder limitado. Diz que ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele sabe o que vai acontecer com você daqui 1000 anos, 10.000 anos, ele sabe o que vai acontecer com você. Então, por que estamos limitando esse Deus? Por que estamos colocando limite sobre a vida de Deus? Né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona a fazer as coisas de Deus. Ah, eu acordei hoje, vou orar, vou ler a Bíblia. Aí você chega e acorda, ai meu Deus, eu não fiz nada do que eu disse que ia fazer. Porque você alimentou a carne. O Espírito queria fazer isso, mas você deu ouvido o quê? A carne. Acordou, foi pro celular, não leu a Bíblia, não leu a palavra. Muitas vezes acontece comigo. Às vezes eu acordo, oro, que sempre quando eu levanto, eu preciso agradecer ao Senhor por ter me levantado. Eu oro, agradeço. Aí eu vou ler a palavra. Esqueço, peguei no celular. Quando eu pego no celular, quando eu vejo, já passei as horas. E, oh meu Deus, me arrependo. Isso, a gente se arrepende. Aí eu vou lá, deixo o celular de mão. Mas se a gente for viver na carne, a gente nunca agrada a Deus. Porque a gente vai agradar a Deus somente no Espírito. Glória a Senhor Jesus. Nós somos ministradores da palavra. Nós não podemos viver como o mundo vive. Nós temos que ser diferentes. Nós somos a luz, nós somos o sal da terra, diz o Senhor. Eu quero, que nem você me faz, eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero ser estranha. Quanto mais estranho eu ser, eu quero ser. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não quero fazer o que todo mundo faz. Eu quero ser limitada para Deus. Eu quero que Deus me limita a certos pontos. Eu quero que Ele veja. Tem coisas que a gente não pode fazer. Então eu quero ser limitada. Eu quero fazer as coisas que Deus pede, não que eu quero fazer. Então que possamos fazer tudo aquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele nos ama. O nosso Deus, Ele nos transforma. Eu falo que eu estou sendo transformada. E não é da noite para o dia que você vai ser restaurada, vai ser liberta.
Porque libertação é um processo, né? Libertação é um processo. Cada dia você tem que renunciar a coisas que você fazia. Eu fazia isso hoje, amanhã eu já não faço mais. Eu vou fazer isso, não vou fazer mais. Você tem que renunciar a você para viver o que há dentro de você, que é o Espírito Santo. Glorioso Deus. Vamos renunciar à nossa carne, renunciar. Tudo que te dói na carne, você tem que renunciar. Tudo. Que nesse dia possamos renunciar à nossa carne e deixar o Espírito nos levar. Glorioso Deus. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é luz. O nosso Deus quer o melhor para nós. Diz a palavra do Senhor que os pensamentos que Ele tem para nós são maiores. São maiores. Então, se hoje você acha, eu vou fazer isso, eu tá pensando isso e aquilo, mas o que você tá pensando não se compara nem o que Deus tem para você, né? Você acha que aquela porta que se fechou, aquela oportunidade que você perdeu, aquilo ali acho que seria bom para mim. Mas Deus estava vendo o que ia acontecer. Foi um livramento. Aquele ônibus que eu perdi hoje já era para ter chegado. Eu perdi a oportunidade. Foi um livramento. Vai saber o que ia acontecer. Meu Deus do céu, o carro quebrou no meio do caminho e começa a se estressar. É livramento. Deus dá livramento. Aqueles que Ele ama, o Senhor livra. Diz a palavra do Senhor que Ele dá ordens aos teus anjos para nos guardar. O Senhor deu ordem. Se a gente pudesse ver o tanto de anjo que temos ao nosso redor. A guarda celestial que o Senhor botou à nossa disposição. Né? Os nossos filhos, o Senhor coloca anjos. A nossa família, o nosso esposo, o Senhor coloca anjo a todo aquele que busca. O Senhor coloca uma morra de fogo, uma coluna de fogo ao nosso redor para nos guardar. O Senhor não deixa os nossos à mercê, não. Por mais que muitos não buscam, por mais que muitos não estão alinhados na mesma fiação, ligados na vigueira, mas o Senhor olha por os nossos porque nós estamos na presença dEle. A única coisa que eles ter que buscar é a salvação deles, mas a proteção é igual. Quer dizer que eu oro, Deus só vai estar me protegendo? Não. Se você ora e você ora pelos seus, o Senhor também protege. A salvação que é individual, mas a proteção não. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Ele protege a nossa casa. Ele nos livra de assalto, Ele nos livra de bala perdida, de doenças mortais, tanto a mim quanto os seus. Né? A salvação pode ser individual, você tem que buscar por você sim. Só você pode receber a salvação. Você não pode salvar seu esposo, sua família, seus filhos. Eles têm que buscar a salvação individual. Mas a proteção, o livramento vem para todos. Meu Deus do céu, Senhor, guarda meus filhos, Pai. Ele está indo ali para a escola ou para algum lugar, o Senhor protege. O Senhor acha que só porque eles não estão na mesma fiação, o Senhor não está protegendo? Só porque eles não estão alinhados com a figueira, o Senhor não está protegendo? Está, porque diz que Ele ouve a oração do justo. O Senhor ouve a oração dos seus. E quando a gente clama, Senhor, salva, Senhor, aquele homem. Senhor, liberta aquele homem, tira aquele homem daqueles bares, daquele terreiro. Você acha que o Senhor não está ouvindo? Que Ele só está ouvindo só a oração que venha só para você? E por que Deus manda a gente orar pelos nossos? Deus protege. Ora pelos seus irmãos. Ora pelos seus inimigos. Né? Nós devemos orar o tempo todo. Então, se a minha proteção, eu estou sendo protegida, os meus também estão. Mas se Ele falou na palavra que eu e minha casa serviremos ao Senhor, por que eu vou duvidar? Por que eu vou duvidar que o Senhor pode salvar meu esposo, que ainda está, não está na mesma fiação? Caído ele não está, porque quem é o único caído aqui é Satanás. Né? Ele já é caído, já é destruído, não tem vitória sobre a vida dele, mas meu esposo não está caído.
Meu esposo não está alinhado na figueira ainda, né? Mas o Senhor vai resgatá-lo, o Senhor vai ligar ele novamente na figueira. Meu esposo nunca foi evangélico. Eu já fui, né? Mas não nasci num berço evangélico. Eu não tive os princípios evangélicos, eu só conhecia santos, eu me curvava diante de santos, eu entrava em terreiros, sentei em mesas, não tinha um conhecimento. Eu não conhecia, só conhecia Jesus, se crucificou por mim, como todos conhecem hoje, né? Mas eu não tive o conhecimento que hoje eu tenho do Deus que eu sirvo, né? Muitas coisas que eu falo pro meu esposo, ele fala que eu sou louca. E às vezes eu deixo de falar, porque a palavra diz, não dê pelas aos porcos. Nem todo conhecimento está aberto para uma pessoa que não tem um conhecimento ainda. Então, que a gente deixasse o Senhor fazer a obra. Porque que faz a obra não é eu, não é você, não é fulano, não é Bertano, não é o pastor, não é a pastora, é o Espírito Santo. Diz a palavra que o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Aí tu quer convencer o teu marido que ele está pecando. Tu quer convencer teu marido que ele está fazendo coisas que está desagradando. Não tem como. Ele sempre vai dizer que tu é chata, que tu é insuportável, que não te aguenta mais, que isso e aquilo, mamãe. Sempre. Deixa de mão. Senhor, tu tá vendo, né? Eu tô falando, não tá me ouvindo, mas o Senhor tá vendo, tá nas tuas mãos. Porque se dependesse de mim, Senhor, eu já tinha dado uma sacudida, mas devemos honrar, né? O sacerdote, devemos ser a auxiliadora e não aquela que pressiona, então tá nas tuas mãos. Pronto. Mas tu tá vendo, né, Senhor? Que eu tô tentando. Tô chamando, tô orando, tô buscando. Muitas vezes eu dou uma surtada, mas o Senhor sabe que é a carne, né? Mas que eu vivo no Espírito. E assim. Devemos ser assim. Porque se você toda vez tá batendo de frente, você tá agindo, e em vez de deixar o Espírito Santo agir. Aí Deus vai falar, pra que eu vou agir? Se ela já tá agindo. Ela não tá me pedindo, não tá deixando eu agir, então deixa ela fazer por conta própria. Ela tá achando que no braço, na voz, ela vai conseguir, então deixa. Diz a palavra que a mulher ganha um homem pelo silêncio. Sem palavra nenhuma. Deixou, não fale. Por mais que te corroe por dentro, deixa. Ah, minha mãe não gosta de crente, minha mãe vive nisso, naquilo. É o Espírito Santo que faz a obra. A libertação, você não adianta que você não liberta ninguém. Quem liberta é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Ah, conhecer o pastor, conhecer a bispa, conhecer isso, aquilo, que vai libertar? Tem isso na palavra? Não tem. Conhecereis a verdade. A verdade é quem? A palavra. Conhecer a verdade vos libertará. Então, que nesta noite, não quero demorar muito, até que o Senhor me deu essa palavra. Então, que possamos sair da caverna, que possamos deixar de limitar Deus, que possamos deixar a obra nas mãos do Espírito Santo, porque você não pode fazer nada, né? Então, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, dando discernimento, sabedoria a todos nós. E fique com Deus, deixa um like aí, né? Para poder me ajudar na obra do Senhor, para que eu possa todos os dias estar trazendo a palavra, não para me engrandecer, não para me ser melhor do que ninguém, mas porque o Senhor seja louvado. Porque diz a palavra que a seara é grande, e que o Senhor mande mais trabalhadores. Mande mais, Senhor, mande mais trabalhadores. Levanta mais remanescente. Levanta mais pessoas que querem fazer a tua obra, que querem levar almas para o Senhor, né? Que possamos fazer a obra do Senhor, começando do pouco. Eu tô aqui, tenho pouco seguidor, poucos inscritos, mas o importante é que todos ouvem a palavra do Senhor, né? Eu não quero me engrandecer, não quero ser melhor do que ninguém. Melhor é Deus, bom é Deus, que nós sejamos justos, né? Porque a palavra do Senhor diz justo, não diz que o ser humano é bom. Porque diz a palavra do Senhor que não tinha um justo na terra. Ele teve que mandar quem? Jesus para morrer por nós. Então que possamos ser justos, né? Para que a obra do Senhor venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que a libertação venha sobre a nossa vida, nossa família. E possamos todos os dias fazer a obra do Senhor.
porque nós não estamos só. Se nós pudéssemos ver o exército do Senhor que está sobre nós, nos guardando, nos livrando, nós nunca dizíamos, Senhor, eu estou só. Oh, Deus, manda mais gente, eu estou tão só aqui orando. Nós não estamos só. O Senhor, o Deus Yahvé, o Exu Hamashi está conosco. Maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo, né? Maior é quem está em nós. Que teus inimigos se curvam diante de Deus, por que nós temos que temer? Por que nós temos que temer o inimigo? Nós não temos medo de ninguém, não devemos temer somente a Deus. Se for para temer, temas a Deus. A palavra já diz, temas a Deus. A palavra não temas, não temas, não temas. Não devemos temer a ninguém, a não ser ao Senhor. Aquele que nos fez, aquele que nos formou, aquele que nos chamou, aquele que nos santificou, aqueles que colocou propósito sobre a nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, é graças a Ele. Tu sabe quantas lutas tivemos lá hoje, nesse dia? O inimigo tentou tanto contra a nossa vida e nós não vimos os livramentos. Mas o Senhor falou, não, nela tu não toca. Essa é minha ungida. Essa vai trazer almas para mim. Essa vai pregar coisas que somente ela vai pregar. Porque nós não devemos se igualar a ninguém. Que possamos ser melhor cada vez mais, né? Ó Senhor, faça de mim segundo a tua vontade. Eu não quero ser melhor que ninguém, não. Mas que o Senhor faça de mim segundo a tua vontade. Que eu venha, Pai amado, levantar a tua obra. Eu estou com propósito aqui, Senhor, de levantar um templo para o Senhor. Aqui não tem não, Senhor. Mas que o Senhor possa mandar remanescente para ajudar nesta obra, né? Que o Senhor possa ajudar para levantar essa obra, trazer pessoas para aqui, porque aqui, Pai amado, não tem ninguém que serve ao Senhor além de mim. Mas que todos possam te servir da maneira que agrada ao Senhor. Traz remanescente para ajudar nessa obra. E é isso. Eu quero agradecer ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando de todos. Deixa o like, se inscreve nesse canal para ajudar a obra do Senhor. Que não seja eu aqui falando, mas que seja o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém. E fique com Deus.